Que a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e por sobre toda a sua família. E aqui estamos nós para mais uma oportunidade de bênção, mais uma oportunidade maravilhosa na presença de Deus, para trazer para você uma programação toda especial. Mas antes disso eu quero saber de você, como é que você está? 100%? Tudo em paz? Eu espero que você esteja bem, a sua casa, a sua família, que todos estejam debaixo das grandes mãos poderosas do Altíssimo Deus, no nome do Senhor Jesus. E olha, nós estamos aqui ao vivo, eu quero desde já mandar para você um alô todo especial, por isso eu peço a você, escreva o seu comentário aqui no chat ao vivo, na linha do tempo, porque eu quero te cumprimentar na certeza de que Deus estará te abençoando no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Maria Amélia, já está aqui conosco. Deus abençoe a Sandra. Deus abençoe o nosso querido irmão Deiglis. Deus abençoe a Cláudia Lopes, está aqui nos ajudando na moderação. Nossa irmã Maria, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para cima. Nossa irmã Gisélia também está conosco. Deus abençoe. A Gil, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Nice Nascimento está conosco. Olha que louvor interessante. Olha só, preste atenção. Olha isso, olha a letra dessa canção. Presta atenção. Olha isso. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Você está conseguindo ouvir bem? Você está conseguindo ouvir bem? Como é que está o áudio? A qualidade das imagens? Está tudo legal? Podemos prosseguir? Veja isso, preste atenção. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. É isso mesmo, você que está me acompanhando nesse momento, você há de convir comigo. Mesmo diante das nossas falhas, dos nossos defeitos, mesmo diante das nossas impossibilidades, Ele é o único que está lá. Essa aqui é a verdade, gente. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Eliana. A irmã Eliana está dizendo o seguinte: meu nome é Eliana, estou com depressão e sem condições de trabalhar, pois estou com meu salário bloqueado desde outubro. Peço oração. Irmã Eliana, nós estaremos orando pela sua vida, na certeza de que Deus abrirá as portas e no nome de Jesus, Ele já livrou você desse quadro depressivo. Em nome de Jesus, receba a libertação e a graça de Deus sobre você, e a partir dessa hora todos os teus caminhos estejam abertos. Vamos aproveitar a oportunidade, o ensejo, gente. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Eu quero te convidar nessa hora, curve sua cabeça, coloque suas mãos sobre o seu coração. Você que está se achegando, eu peço para você encarecidamente, compartilhe essa live, deixa o seu like, o seu joinha para cima, nos ajude para que nós possamos chegar mais longe com esta programação e mais pessoas serem alcançadas pela bênção de Deus. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos fazer uma oração especial pela vida de todos, pelas casas e por todas as famílias, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças uma vez mais. Senhor, eu quero nessa hora engrandecer o teu nome, eu quero nessa hora reconhecer a grandeza da tua presença diante de todos nós. Eu quero neste momento orar, ó Espírito de Deus, em favor da vida desse teu filho, em favor da vida dessa tua filha, essa pessoa que eventualmente esteja passando por dificuldades, como essa irmã que acabou de fazer o pedido de oração, que está com seus caminhos fechados, bloqueados, passando por um quadro de enfermidade, em nome de Jesus. Alcança ela, Senhor Jesus. Alcança ela com a tua libertação. Abra os caminhos dessa pessoa que está orando comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo pelos filhos, pelos pais, pelo esposo, pela esposa, pelos parentes, pela mãe. Eu intercedo agora por todos os que estão orando comigo. Aquele que está enfermo,
problemático, perturbado, oprimido, talvez, quem sabe, um leito de hospital, receba a cura neste momento, receba a libertação, seja livre dos demônios, e que a bênção de Deus seja derramada sobre todos nesta hora, pois assim oramos em uma só fé, em uma só concordância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que assim crê, acredita e recebe, eu gostaria que você dissesse amém e graças a Deus. Olha, você que orou comigo com fé neste momento, creia nos efeitos desta oração que nós acabamos de realizar. A Bíblia Sagrada, ela nos diz da seguinte forma: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E através do sangue de Jesus, nós fomos justificados, estamos sendo justificados continuamente. Por isso a nossa oração, ela tem sido atendida diante dos céus. Não porque merecemos, não porque somos bons, não. Muito pelo contrário. Nós todos, sem exceção alguma, somos falhos, errantes, pecadores, mas a graça de Deus está diante de nós e por isso nós temos o direito, conforme as Escrituras, de recebermos as dádivas da parte de Deus. Então, sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Olha, você que está aí me acompanhando, escreva no chat ao vivo seu pedido de oração. Vamos interagir, eu tenho uns assuntos muito importantes para passar para você nessa oportunidade. Vai escrevendo o teu pedido de oração. Eu peço encarecidamente, deixa o seu like, compartilha essa live. Parece que a audiência está travada, hein, gente? Parece que a audiência está travada. Nos ajude aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e eu tenho certeza de que a bênção de Deus estará alcançando a vida de todos nós no nome do Senhor Jesus. Olha, escute bem, preste bastante atenção. Você que está aqui ao vivo juntamente comigo, eu preciso te dizer isso. No nosso país estão acontecendo alguns movimentos, segundo os quais aqueles que forem espirituais, aqueles que estiverem ligados, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, em relação ao que está acontecendo aqui no nosso país, eles vão entender, de fato, a causa motivadora de todas essas circunstâncias que estão acontecendo. Você que está me acompanhando, entenda, escute só. Por muito tempo, nós que estamos aqui, eu, você, talvez, quem sabe, a tua casa, a tua família, por muito tempo nós oramos e pedimos a Deus que a justiça fosse feita no nosso país. Por quantos anos nós fomos obrigados a presenciar escândalos, 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 um atrás do outro. Por quantos anos nós fomos obrigados a assistir de camarote, sem ter nada para fazer de forma efetiva, os noticiários, das notícias de roubalheiras, corrupções. Por quanto tempo nós somos obrigados a presenciar essa baderna, essa basófia? E muitos de nós que estamos aqui oramos a Deus. E eu digo a você, sem medo de errar, a nossa oração, ela tem sido atendida. A nossa oração, ela tem sido respondida diante de Deus. E eu tenho fatos aqui para te apresentar que nos dão conta, no sentido de que o céu está se movendo e já existe um indicativo, já existe uma comprovação de que realmente esse cenário vai mudar e alguma coisa já acontecerá nos próximos dias. Na verdade, já está acontecendo. Na verdade, as coisas já estão se movimentando e eu quero trazer alguns esclarecimentos para você a respeito disso e eu tenho a certeza de que vai servir para realmente abrir os teus olhos, para clarear o seu entendimento e você vai começar amanhã, a tua segunda-feira, de uma forma diferente, com uma esperança de que a justiça está sendo feita, de que a história do nosso país vai mudar, de que o nosso país não vai mais ser conhecido no exterior como um paraíso fiscal, como um país da corrupção, como um país onde qualquer pessoa comete crimes e realmente tudo acaba em pizza, não dá em nada.
Essa história está prestes a mudar e eu quero te mostrar por intermédio dessa programação. Mas antes disso, vamos fazer uma leitura bíblica? Eu quero fazer com você uma leitura bíblica extremamente importante. Eu quero fazer com você uma leitura bíblica extremamente importante e que vai abrir os teus olhos para o que está acontecendo. No livro de Naum, para aqueles que estão dizendo que nós não pregamos a palavra, pois é, estou mandando abrir a Bíblia. E agora, o que você vai poder fazer? O que você vai poder escrever aí no chat ao vivo, na linha do tempo, se eu estou pedindo para o pessoal abrir a Bíblia Sagrada para que nós possamos embasar essa programação? Pois é, dessa vez você perdeu e não tem espaço mais para esse tipo de argumento. Vamos lá. Livro de Naum, Livro das Escrituras Sagradas, livro de Naum, capítulo de número 1, verso de número 11. Nos diz da seguinte maneira as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Olha só, foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não afligirei mais. Amém, gente? Até aqui a leitura desse texto bíblico, a leitura desse texto sagrado, porque eu quero te explicar o que de fato está acontecendo e é muito importante que você entenda nessa oportunidade. Veja bem, olha só. Aqui nesse verso bíblico que nós acabamos de ler, Deus está profetizando pela segunda vez a destruição de Nínive. Eu não sei se você se recorda, mas há um tempo atrás, de quando esse texto foi escrito, há 100 anos, há 150 anos, Deus havia levantado um homem, um profeta chamado Jonas. E Jonas foi ordenado por Deus para pregar contra Nínive. E conforme você provavelmente já conhece o texto, Jonas pregou contra Nínive que ela seria destruída. E por incrível que pareça, o povo se arrependeu. E Deus não executou o juízo diante dos ninivitas naquela oportunidade, porque eles se arrependeram, abriram o coração, largaram para trás a vida errada, os antigos pecados e toda a maldade que eles já haviam praticado. Eu não sei se você sabe, mas Nínive era a capital dos assírios, e os assírios eram conhecidos por um dos povos mais malignos, mais malvados da face da terra. Os assírios eram aqueles que tinham múltiplas formalidades de executar maldades. Por exemplo, os assírios tinham costumes e práticas de furar os olhos dos inimigos, dos presos de guerra. Os assírios tinham o costume de cometer os atos mais escabrosos de violência e maldade contra os seus inimigos. E a capital da Síria era Nínive. E naquela oportunidade Deus levantou Jonas, ele pregou, o povo se arrependeu e Deus não destruiu, muito pelo contrário, salvou muitos ninivitas naquela oportunidade. Mas passaram-se de 100 a 150 anos e o povo ninivita novamente se afasta de Deus. E aí nós chegamos neste ponto do verso bíblico que nós acabamos de ler. Deus falando para os ninivitas: olha, foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, aquele que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não afligirei mais. Você entende o que eu estou te falando? Essa era a mensagem de Deus para os ninivitas naquela oportunidade. Juízo
justiça e condenação eterna para aqueles que obviamente não se arrependessem. Mas obviamente aqui no contexto do livro de Naum não houve arrependimento e de fato o povo sofreu o juízo da parte de Deus. E por que eu estou pregando isso para você? Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso pelo seguinte, gente. Por uma época no nosso país, por um certo tempo, a misericórdia de Deus, ela fez com que os atos de justiça fossem postergados. Por um certo tempo no nosso país, dada a misericórdia de Deus e o tempo pelo qual era necessário para que alguns integrantes do nosso país se arrependessem, dadas essas circunstâncias, a justiça de Deus foi postergada para um pouco ali à frente. Mas por óbvio, assim como aconteceu em Nínive, assim como aconteceu nos dias do profeta Naum, as pessoas não se arrependeram, as pessoas não se converteram de seus pecados. Nos dias em que nós estamos, em que pese a pregação do Evangelho, as pessoas não voltaram o seu coração para Cristo. E quando eu digo isso, eu me refiro a muitas autoridades que fazem parte do alto escalão do nosso país. Elas não se arrependeram, elas não se converteram das antigas e velhas práticas que elas estavam executando diante do povo. Muito pelo contrário, aqueles que estavam sofrendo, continuaram sofrendo mais. Aqueles que estavam à linha e à beira da miséria, continuaram cada vez mais miseráveis. Os que enquadravam-se na linha do extremo apobrecimento, continuaram cada vez mais pobres e miseráveis. Quantas pessoas passaram necessidade e ainda continuam passando, e o pior de tudo, com consentimento de muitos daqueles que estão lá em cima. Mas uma coisa eu quero te dizer, esse cenário ele está prestes a mudar. Esse cenário ele está prestes a mudar, porque uma coisa eu quero te falar, em cima nos céus existe um Deus. Eu não sei se você tem acompanhado todos esses casos que têm sido noticiados no nosso país. O caso daquele grande banco que deu calote em muitas pessoas. O caso do assalto no bolso dos velhinhos. O caso das estatais, das empresas governamentais que foram levadas a índices terrivelmente altos no que diz respeito a dívidas, no que diz respeito a casos de profunda corrupção. Tudo isso permeia e faz parte da história do nosso país. Mas uma coisa eu digo a você, esse quadro ele está prestes a mudar. Ele está prestes a mudar, e não é porque nós depositamos a nossa fé em homens, não. Esse quadro está prestes a mudar, não é porque está surgindo um homem, não é porque um indivíduo por si só está se levantando para fazer acontecer, não. Esse quadro está prestes a mudar porque Deus, que é o Deus da justiça, Ele olhou para o nosso país, Ele decidiu responder às orações de muitas pessoas, e realmente algo diferenciado está se movimentando no nosso país. Nos últimos tempos, escute só, nos últimos tempos, muitas autoridades de Brasília, envolvidas em esquemas de corrupção, envolvidas em esquemas de rachadinha e de todo tipo de criminalidade que nós poderíamos imaginar. Nas últimas semanas, essa galera não está dormindo mais. Nas últimas semanas, essa galera perdeu o sono, já não consegue mais ficar tranquilo ou em paz, porque Deus tem levantado pessoas para mover o cetro da justiça
em benefício da nossa nação. E eu quero colocar um vídeo aqui em relação a um desses homens que tem se levantado. Talvez você não saiba, mas esse homem, ele é um homem de Deus. Esse homem é um homem que conhece Jesus. Eu não vou dizer para você que ele é perfeito, e também não vou garantir que ele obterá êxito em toda a sua trajetória. Não, muito pelo contrário. Ele é homem falível e mortal como eu e você. Mas esse homem do vídeo que você está vendo aqui, sobre as mãos dele, existe uma grande chance, existe uma grande possibilidade de, através dele, o cenário do nosso país ser colocado em ordem de forma completa. Mas pastor, isso aí que o senhor está dizendo, não seria depositar a fé em homens? E a Bíblia não diz para que nós não devamos depositar a nossa fé em homens? Exatamente, você tem razão. A Bíblia diz para nós não confiarmos nos homens, para nós depositarmos a nossa confiança em Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você: esse cenário do nosso país, ele não está dando indícios de que pode mudar à toa, porque uma pessoa quis, porque um indivíduo decidiu que seria assim. Não. O cenário do nosso país possivelmente tomará rumos diferentes daqui para frente, porque primeiro Deus precisa executar justiça diante do cenário em que nós estávamos acostumados. Deus precisa executar justiça, seja de esquerda, seja de direita, seja de quem quer que for. Cometeu crimes, tem que responder diante da lei e da justiça, e no final das contas, ninguém pode escapar. Esse é que é o grande X da questão. E como nós dizemos sempre, diariamente aqui para você, nós não temos lado A, lado B, ou muito pelo contrário, nós não estamos afiliados em nenhum dos lados. Muito pelo contrário, o nosso lado é o lado do Evangelho. O nosso lado é o lado da pregação, que traz o Evangelho cristocêntrico, que traz Jesus para a vida das pessoas. Então eu estou dizendo aqui para você em relação à manifestação da justiça de Deus. Esse aqui é o grande X da questão. E eu quero colocar um vídeo aqui para você em relação a esse cenário, em relação a esse quadro que está se manifestando diante de nós. Esse homem que nós estamos vendo é um ministro, um dos 11 ministros da Corte Maior do nosso país, que tem se levantado como um homem justo, como um homem que busca fazer o que é o certo, como um homem que realmente pretende se colocar na posição para ser usado por Deus e talvez, quem sabe, ser uma ferramenta de justiça, e ferramenta essa segundo a qual o nosso país está precisando. É verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Você há de convir comigo. Pelos últimos anos, o que mais nós temos visto foram coisas erradas, foram coisas equivocadas. Por muito tempo a nação não foi para frente, não saiu do lugar, não caminhou, não andou, por conta de atos de injustiça de pessoas que deveriam cuidar do povo, por pessoas que deveriam priorizar a saúde, a educação, o desenvolvimento social, mas infelizmente eles estavam mais ocupados em seus prazeres e deleites. Mas agora esse tempo está mudando e eu quero mostrar para você um depoimento do ministro André, aonde ele discursava para jovens advogados no estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que você prestasse atenção em algumas palavras que ele disse para essa turma, para essa galera, e eu gostaria que você refletisse a respeito disso que você vai ver aqui agora. Olha só,
Preste bastante atenção, veja isso. O grande desafio em qualquer processo é entender o que é certo, decidir de modo certo. Aqui, gente, ó, preste bastante atenção. Olha o início da fala desse homem. Ele não está aqui dizendo a respeito dessa tolice, que muitos, às vezes, entram aqui na live, eu estou vendo alguns comentários aqui. Então, o que eu quero dizer para aqueles que estão aqui para ouvir, para se alimentar do que vai ser dito, não perde tempo com essa galera, não. Essa galera vive de militância, essa galera vive de tumulto, essa galera vive de fazer baderna. Então, assim, não vamos dar espaço, porque se nós dermos espaço, aí nós perdemos o conteúdo que faz sentido e automaticamente nós acabamos dando palco para aquilo que eles querem mostrar. E isso, obviamente, nós não vamos fazer. Mas eu gostaria que você prestasse atenção. Olha só as palavras iniciais que ele está dizendo aqui. Meu grande desafio em qualquer processo é entender o que é certo, decidir de modo certo e fazer isso, Ana, pelos motivos certos, ou seja, simplesmente pelo dever de fazer o certo. Por isso que eu não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial. Não. Eu tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só as palavras iniciais desse homem. Eu não sou Deus para dizer o que se passa dentro dele nessa hora, nesse momento em que ele está dizendo essas palavras. Mas algo você há de convir comigo. Esse perfil, esse vocabulário, essa retórica não é de alguém malvado. Não é de alguém que está integrado a esse sistema podre, a esse sistema emputrecido que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então vamos lá, vamos reconhecer uma realidade. Eu não sei se você gosta dessa personalidade, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você acha dele. Mas uma coisa eu te digo, analise as palavras que ele está dizendo. Se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa educada e tem pelo menos base em relação ao mínimo necessário para que uma sociedade possa avançar, eu gostaria que você prestasse atenção e realmente que você deliberasse se de fato isso aqui não é o que precisa em relação a muitas autoridades, em relação a muitas pessoas do nosso país para colocar a coisa no caminho certo. Olha só, presta atenção e veja se não é isso. E acho que esse é o papel de um bom juiz. O papel do bom juiz não é ser estrela. É simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. E como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa, reconhecendo ao mesmo tempo que não somos perfeitos. Olha, eu digo a você sem medo de errar, até aqui, sinceramente, completamente correto, excelente esse início de fala que esse homem, que eu creio, eu tenho o direito de crer sim, porque todo mundo tem o direito a ter convicções pessoais. Dentro da minha convicção pessoal, você não é obrigado a acolher, você não é obrigado a acreditar, mas dentro da minha convicção pessoal, eu creio que Deus levantou esse homem na nossa nação como uma expectativa inicial para que a justiça seja feita no nosso país. Justiça em relação a quem, pastor? Justiça em relação àqueles que se dedicam à criminalidade. Seja de esquerda, seja de direita, seja quem quer que for. Justiça em prejuízo daqueles que mete a mão onde não tem que colocar. Justiça contra aqueles que enfiam a mão nas verbas que deveriam ser destinadas para merenda escolar, para o bolso dos velhinhos. Você entende o que eu estou te falando? Eu creio, dentro dessa lógica, que este homem
dentro de toda a humildade que ele tem, dentro de toda a sinceridade que ele demonstra ter, eu acredito sinceramente que esses são os novos ares de justiça que Deus está soprando sobre o nosso país. Olha isso. Meu desafio para você, como advogado do século XXI, é definir adequadamente qual o seu objetivo de vida. Que não seja ganhar dinheiro, por favor. Esse é um objetivo, mas não é um objetivo de vida. Que você ganhe muito dinheiro, mas como consequência de bons princípios postos em prática. Com visão de futuro, com preparo, com coragem, com perseverança, com resiliência, com gratidão, com lealdade, com sabedoria, com humildade, discernindo entre o certo e o errado e fazendo o certo pelos motivos certos, buscando soluções, encontrando saídas legítimas à luz da lei. E me permitam... Gente, você sabe o que ele está dizendo aqui? Deixa eu falar para você, porque eu tenho uma certa propriedade para falar desse assunto, porque essa é a minha vida diária. O ministro André está falando aqui para uma classe de advogados, possivelmente recém-formados. E ele está entregando aqui o verdadeiro conceito do que é advogar, o verdadeiro conceito do que é ser um advogado. Para muitas pessoas, infelizmente, hoje, o conceito de advogado, infelizmente, muitos pensam assim. O conceito de advogado é misturado com trapaceiro, enganador, aquele que quer tirar dinheiro dos outros, aquele que quer, através das brechas da lei, fazer aquilo que é errado, mas a verdade não é essa. A verdade é que todo profissional advogado íntegro e sincero, ele olha para os termos da lei para buscar a melhor solução em benefício de um cliente. E quando eu digo a melhor solução, eu vou até mais fundo para dizer a você, gente, a melhor solução geralmente está naquela que envolve benefícios. Por exemplo, eu tenho vários clientes que têm problemas de saúde, pessoas que precisam de uma cirurgia, pessoas que precisam de um medicamento, pessoas que precisam de um tratamento. Então, eu faço jus à profissão pelo qual Deus me deu graça para alcançar, quando eu olho para a legislação e eu faço de tudo para resolver o problema dessas pessoas. Isso é ser advogado de verdade. Pelo menos, essa é a justiça pelo qual eu busco pautar em relação a todos os processos em que eu atuo. Então, uma coisa eu digo a você, conforme palavras que ele acabou de dizer agora: em todo lugar existem as laranjas podres. Em todo lugar existe mal. Existe advogado bom e advogado mau. Existe pastor ruim, existe pastor bom e pastor mau. Existe engenheiro bom e engenheiro mau. Existe mau médico e bom médico. Existe bom eletricista e mau eletricista. Em todos os lugares existem os bons e existem os maus. Portanto, eu digo a você, sabe, não deixa esse senso de justiça equivocado que a sociedade prega, essa pecha que muitos colocam em qualquer tipo de profissional, alcançar você. Não deixe isso acontecer, porque amanhã você pode estar nessa situação. Amanhã você pode, talvez, quem sabe, ser julgado pela mesma régua que você está julgando. Você entende o que eu estou te dizendo? Então, dentro das experiências de vida que você teve, saiba diferenciar o certo do errado, como ele acabou de dizer agora. Saiba diferenciar o que é justo e o que não é justo. E se você se pautar pela justiça, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, Deus, Ele vai honrar você.
Ele vai honrar sua vida, sua casa, sua família, desde que você se paute pela justiça, conforme essas palavras que ele acabou de falar. Olha só. Talvez só consignar talvez um último ensinamento que aprendi ao longo da minha carreira profissional. Vida profissional é basicamente em qualquer área, pública, privada, direito, jornalismo, medicina. Há basicamente 3 tipos de pessoas. Um número que não é maioria, mas que dá muito trabalho. É a pessoa que cria problema. Gente, deixa o like, compartilha o vídeo, nos ajuda, não custa nada e é bom para o canal, é bom para que outras pessoas sejam alcançadas. O prazer da pessoa é criar problema. Onde ela chega, vira problema. A título de exemplo, conforme que ele está falando, muitos que vieram aqui na programação para tumultuar no chat ao vivo. Você percebeu? Gente que não resolve nada e vem para criar problema. Mas faz parte, né, do procedimento, eles precisam vir para realmente se levantar contra e mostrar a essencialidade dos trabalhos que nós estamos fazendo. Mas vamos continuar vendo a reflexão e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Olha só. Reclama de tudo, nada tá bom, não faz nada, mas tem uma língua. Eu acho até que não é a maioria. Vamos ver se vocês concordam comigo. O segundo grupo, para mim, é a maioria. São os indiferentes aos problemas. É aquele que quer passar desapercebido, que nunca é com ele, que nunca ajuda, não colabora, não cria problema, mas também não conte com ele. Gente, eu estou olhando esse vídeo juntamente com você, eu estou vendo as palavras desse homem e uma coisa eu posso te dizer. Ele está sendo odiado por esse sistema podre que nós estamos vivendo. Se você de repente me perguntasse uma hora como essa, qual é a personalidade mais odiada nos dias atuais em relação aos integrantes desse sistema falido que nós estamos vivendo? Esse é a personalidade, essa é a pessoa que eu iria te apresentar. Esse homem está sendo odiado pela galera lá de Brasília, sabe? Aqueles que só quer saber de meter a mão, aqueles que só quer saber de roubar, aqueles que só quer saber de fazer o errado, passar as pessoas para trás. Esse homem tem sido odiado por essa galera. Sabe aqueles que ficam sentados lá naquelas cadeiras, geralmente aquelas cadeiras amarelas, com as suas capas longas e pretas, que acoitam criminosos de colarinho branco, sabe? Aqueles que passam a mão no fundão eleitoral, aqueles que passam a mão no dinheiro público que deveria servir para a educação, para a saúde e outras partes mais em relação à vida da sociedade e tal. Essa galera que passa a mão nos últimos dias e semanas, elas não têm dormido por causa daquilo que esse homem tem representado para esse sistema. Então, eu gostaria de pedir a você encarecidamente, nas suas orações, apresente a Deus a vida desse homem. Peça a Deus, em primeiro lugar, para que Deus não o deixe se corromper, porque todo homem é mortal e passivo de falhas. Mas peça a Deus para que Deus não deixe esse homem se corromper e, acima de tudo, para que Deus o guarde, para que Deus o proteja, porque, sinceramente falando, eu acredito e tenho evidências para acreditar assim, no sentido de que já atentaram contra a vida dele. Já atentaram contra a vida dele porque ele não tem feito parte desse sistema podre. Ele não tem acoitado aqueles que roubam e que causam o mal diante da sociedade. E por isso ele tem sido a personalidade mais odiada pelos grandões lá de cima. É aquele que chega, vou falar que eu que fui servidor público quase a vida toda, chega lá na repartição pública, ele quer não ser visto nem notado e quando dá o horário ele já quer estar saindo rápido de fininho para ninguém perguntar nada para ele. Esse para mim é a maioria. Agora, são os que não fazem nada, são os que só levantam para criticar.
Inclusive tem muitos deles por aqui, hein? Agora, há um grupo de pessoas que é diferenciado. São aqueles que resolvem problemas. Esse é a minoria. É um grupo pequeno, mas que faz toda a diferença. Na OAB, na sociedade, na justiça, nas empresas, no serviço público. Eu não sei se você percebeu, mas a parte de cima aqui da roupa dele está bem cheio. Eu acredito em dizer para você que ele está usando colete à prova de balas. Se você perceber na volta do braço, aqui na região do peito, você vai reparar que está um pouquinho desalinhado. Isso quer dizer que por baixo existe um material protetivo, ou seja, em outras palavras, esse homem aqui não precisava fazer isso. Esse homem aqui, ele ocupa um dos cargos mais altos da nossa república. Ele não precisava fazer tudo que está fazendo. Ele não precisava arriscar a vida dele, a vida da família dele, dos filhos dele. A troco de quê? Bater de frente com esse sistema maligno que nós estamos vivendo por anos e anos. Ele não precisava de nada disso. Por isso eu digo a você que há um vento diferente, um vento de justiça sendo soprado da parte de Deus para a nossa nação nos dias em que vivemos, gente. Talvez o grande desafio você não ser o criador de problema, você não ser indiferente aos problemas, mas eu tenho certeza que há espaço sobrando de oportunidades para aqueles que estão dispostos a resolver problema. O profissional do futuro, ele vai ser aquele que é capaz de resolver problema. É o que vai se destacar. Eu fui advogado-geral e ministro da Justiça na AGU, um corpo técnico muito sólido, bem preparado. Nós não tínhamos tanta dificuldade de ocupar os cargos mais relevantes da instituição. Quando eu fui para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça não tem uma carreira própria. Então, nós tínhamos que procurar, num universo amplo e mais desconhecido, pessoas-chave para os postos. Às vezes achava uma pessoa super bem preparada, mas quando eu colocava nesses critérios de resolução de problema, criador de problema ou indiferente, não achava. Como era difícil conciliar preparo com capacidade de resolução de problema. Nós precisamos dessas pessoas. O Brasil precisa de advogados que resolvam problemas de forma séria, ética e responsável. Pois é, gente, eu quis trazer esse vídeo para você porque é uma reflexão que fica para todos nós. Às vezes nós oramos por muito tempo, pedimos a Deus, sempre dizendo: Deus, faz justiça na nossa terra, faz justiça na nossa nação. Até quando? Aí nós fazemos a oração de Abacuque. Até quando nós veremos o ímpio prosperar em prejuízo daqueles que são vulneráveis? Até quando nós veremos a maldade se sobressair diante do justo? Até quando nós veremos o ímpio ser beneficiado em prejuízo daquele que é simples, daquele que anda em justiça e faz a vontade de Deus? Por muito tempo nós oramos assim. E eu digo a você, é tempo de nós continuarmos orando. É tempo de nós continuarmos orando, porque a verdade é uma só. Esse homem, ele tem sido odiado pelo sistema. E não só ele. Você sabe que tem aquele outro ministro de 3 letras. Agora eles estão andando juntos, estão caminhando juntos. E, sinceramente, eles não ganham nada por fazer isso. Eles não ganham nada a mais, eu quero dizer. Eles não ganham nada a mais para se colocar em rota de colisão, para se colocar nessa linha de perigo e bater de frente com os grandes caciques, os grandes sangradores, os vampiros da nação, que aparecem de 4 em 4 anos para poder sugar
Eles não ganham nada além para poder lidar com esse tipo de gente. Então, isso nos mostra, e isso realmente nos quer dizer que existe algo muito diferente acontecendo por trás. Existem vários esquemas escabrosos, que nos dias atuais e nas próximas semanas estarão vindo à tona. De grandes figurões que vão cair, e você vai se lembrar dessa live aqui que eu estou te trazendo. Grandes figurões, homens que batiam no peito e arrotavam dizendo que eram justos, dizendo que faziam o que era certo, em prol da defesa do Estado democrático, de direito, etc, etc e tal, quando forem desmanteladas, como de fato já estão sendo, os piores esquemas, você vai ver que aqueles que se levantavam para dizer, na verdade, é os que não eram. Aqueles que ficavam se exibindo e se levantando para falar, na verdade, eram os verdadeiros culpados. Você entende o que eu estou te dizendo? E esse homem, pela graça de Deus, tem sido usado como ferramenta. E acredito que será muito mais daqui para frente. E não é à toa que o sistema está odiando o que ele está fazendo. Olha só, alguns vão dizer que é mera coincidência. Alguns vão dizer que é fruto do acaso. Mas eu não acredito em acaso. Muito pelo contrário. Eu acredito em providência e acredito também em manifestações espirituais. Olha isso, preste atenção. Voo que levaria os ministros do Supremo Tribunal Federal para o Rio de Janeiro. Esse voo foi na noite da quinta-feira, que foi abortado após o piloto identificar uma falha mecânica na aeronave. André Mendonça e Luiz Fux estavam na aeronave da Latam, que tinha... Que curioso, né, gente? Que engraçado. Justo a aeronave em que os dois que estão se levantando como ferramentas e instrumentos de justiça, justo a aeronave em que levava os dois, deu uma espécie de pane, uma espécie de problema. Engraçado, né? Às vezes as pessoas, elas olham situações como essas e vão dizer, ô pastor, mas isso é normal, isso acontece e tal. Meu amigo, perdoe-me, desculpa a sinceridade do que eu vou te falar agora. Achar que uma questão como essa é normal é porque de repente, talvez, quem sabe, você esteja vivendo em uma outra realidade que não seja a nossa. Sabe? É realmente algo que não tem como você não olhar e ver que existe algo muito forte querendo barrar tudo isso. Existe algo muito maquiavélico, muito macabro, tentando derrubar essas duas personalidades que estão se levantando para fazer o bem em benefício das pessoas. Olha isso. Volta prevista de Brasília para Rio de Janeiro. Os ministros e outros passageiros precisaram migrar para um outro voo devido aos problemas. Ou seja, os dois já estavam dentro da aeronave, partindo, talvez, quem sabe, ali nos minutos iniciais, preparando-se para a decolagem, e foram obrigados a deixar a aeronave porque foram reportados problemas técnicos. Agora eu pergunto a você, será que isso é ou não é a mão de Deus operando para poder manifestar livramento? Aí a resposta é sua, é a sua convicção pessoal. Eu tenho a minha, cada um tem o direito de ter a sua. Eu tenho a minha e realmente eu tenho o direito de expressar conforme é garantido pela nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, no sentido de que nós temos o direito à livre manifestação de pensamentos. Eu acredito que isso é providencial. Assim como, por um lado, o mal age tentando ocasionar prejuízos, por outro lado, o bem também trabalha operando livramentos e dando e ministrando salvação para aqueles que têm uma missão a cumprir na face da terra. Olha só. A informação foi apurada pela colunista Manuela Alcântara. Mendonça e Fux estavam em Brasília e participaram da sessão plenária com os demais ministros. À noite, eles pegaram o voo para o Rio de Janeiro.
Com essa falha, o voo que sairia do Aeroporto Internacional de Brasília com destino ao Santos Dumont foi remarcado para esta sexta-feira. Mendonça embarcou em outro voo e já... É o que a nossa irmã Luísa está dizendo aqui, gente. O nosso país tem histórico. O nosso país tem histórico. É como a irmã Luísa está dizendo aqui, ó. Aquele candidato que se candidatou em pleitos passados, pleitos eleitorais passados, que o nome dele está escrito aí no comentário, e ele, sinceramente, tinha grandes chances de vencer. Ele estava praticamente quase que eleito, mas por algo, sabe, algo estranho aconteceu e a aeronave em que ele estava, eu não vou dizer foi derrubada, porque não existem provas em relação a isso, mas sinceramente, eu não acredito que foi um acidente comum. Eu não acredito e tenho o direito de pensar. Aquele outro, chamado com sobrenome Zavascki, não sei se você conhece, também era um ministro da alta corte, que pegou nas mãos um grande processo importantíssimo, queria derrubar muitas personalidades. De igual forma, de igual maneira, o avião também caiu e ele não sobreviveu para contar a história. E pelo incrível que pareça, a história está tentando se repetir. Eu não sei se você está percebendo isso, mas parece que a história está tentando se repetir. E diante disso eu te pergunto, você acha que não tem algo por trás de tudo isso? Você acha que é uma mera coincidência? Todo mundo que se levanta para tentar fazer o certo, para romper esse elo, para quebrar esse elo maligno desse sistema injusto, de uma hora para outra, ou aparece morto, ou o avião dá defeito. Então uma coisa eu digo a você, existe algo muito forte por trás de tudo isso. Nós precisamos orar, precisamos interceder diante de Deus, para que o vento da justiça possa continuar pairando e a bênção de Deus superabundar diante de nós. Foi para o Rio de Janeiro, fez a palestra dele, palestrou para a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente mostrou aqui o trecho dele falando para você, já está na cidade. E em nota encaminhada à coluna, a Latam informou que o voo LA 3796 foi cancelado de forma preventiva após a necessidade de inspeção na aeronave em razão de possíveis danos causados por uma colisão com ave em um voo anterior. A companhia ofereceu assistência e reacomodou os passageiros em outros voos. A decisão ocorreu antes do pushback da aeronave, que é uma manobra de taxiamento. Não houve falha mecânica, nem decolagem abortada, informou a Latam, a coluna da Manuela Alcântara. Está dito, está explicado, os dois ministros... Pois é, agora todo mundo vai dizer que não foi nada, né? Principalmente a empresa, porque é conveniente para ela. Agora vai dizer que não foi nada, vai dizer que estava tudo certo, mas a grande pergunta que fica, a grande questão é, e se essa aeronave tivesse decolado? Talvez agora nós teríamos a notícia de que 2 dos integrantes da mais alta corte do nosso país, e por coincidência, os únicos que têm se levantado na expectativa de fazer justiça, tiveram as suas vidas tragicamente perdidas em um acidente de aeronave. Talvez, se não houvesse uma intervenção do céu, seria esse o cenário que nós estaríamos enfrentando agora. Talvez o país estivesse parado. Talvez o país estivesse parado para realmente lamentar diante de uma situação como essa. Mas graças a Deus não houve, graças a Deus não aconteceu. Mas uma coisa nós precisamos dizer, a história do país tem histórico, já aconteceu, mas pela misericórdia de Deus, não se repetiu essa mesma novela, e agora eu digo a você, vamos orar pelo nosso país, pela nossa casa, pela nossa nação, e eu tenho a certeza de que Deus vai nos abençoar de uma forma grande, poderosa e extraordinária, no nome de Jesus. Cubra esses homens de oração, cubra essas pessoas, cubra a sua casa, sua família, o seu trabalho, o seu emprego, cubra todos em oração
e a bênção de Deus vai te alcançar cada vez mais no nome de Jesus. Gente, eu quero te apresentar um vídeo aqui muito importante. Olha só, um vídeo que vai te trazer ainda mais esperança no sentido de elevar a sua fé e encher o seu coração de alegria. Olha só. Gente, escute só, essas imagens são imagens reais e verídicas dos trabalhos sociais que nós fazemos em Amatanda, que fica em Moçambique, África. Talvez você que nos acompanha é a primeira vez, está chegando por aqui agora no canal, talvez você não saiba, mas nós temos trabalhos de missões internacionais em Amatanda, que fica em Moçambique, África, e não só em Amatanda, nós temos trabalhos sociais na região do Silúvio, na região de Gondola, nós temos trabalhos que alcançam mais de 500 crianças, que alcançam também mulheres, viúvas, vulneráveis, vovós, que estão em condição de extrema necessidade, e esses trabalhos, gente, a verdade é uma só, esses trabalhos têm sido o motivo de esperança para a vida dessas pessoas. E essas imagens que eu estou passando para você aqui agora são imagens reais. São imagens que foram registradas em uma das oportunidades que nós estávamos fazendo a entrega de um grande almoço, né? Nós estávamos fazendo a realização de um ato, de um evento ali da entrega desse almoço, dessa alimentação em benefício de todas as nossas crianças. E realmente tem sido bênção aquilo que Deus tem feito. Mas uma coisa eu digo a você, não é fácil. Não é fácil. Você que nos acompanha diariamente, você tem visto aí a luta, a guerra, a dificuldade que é para que nós possamos realizar e executar esse tipo de trabalho. Portanto, nós pedimos a você, conforme a irmã Isaura, a irmã Carmen Maia também está colocando aqui no chat ao vivo, eu já posso ver, o endereço das contas de missões para que você possa nos ajudar. Porque a verdade é uma só, gente. O vento de justiça da parte de Deus está soprando aqui no nosso país, mas também precisa soprar através da minha e através da sua atitude para esse pessoal que passa muita necessidade. E quando eu digo muita necessidade, é muita necessidade mesmo, de verdade, sem ter o necessário para comer, sem ter o necessário para beber, sem ter o necessário para vestir, porém, aquilo que Deus tem nos dado a graça para fazer, nós estamos fazendo. Nas regiões que nós chegamos, essas crianças, elas não se alimentam mais de ratos pegos em armadilhas, de caramujos, de sopa de caramujos, as quais eles se alimentavam. Nos lugares onde nós chegamos, essa realidade tem sido transformada e modificada por conta das ajudas que têm sido enviadas. Então você que quer participar desse projeto, desse trabalho, aqui no rodapé do nosso vídeo está o endereço das contas de missões, estão os endereços das contas pelas quais você pode ajudar, inclusive o CNPJ do Ministério, que é uma chave Pix, o número de celular, que também é uma chave Pix, o endereço da conta da Caixa Econômica Federal, do Itaú, você que pode e quer nos ajudar. É como a irmã Isaura está dizendo aqui, ó, no livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 27, nos diz que a verdadeira religião é nós visitarmos os órfãos e as viúvas em suas necessidades e nos abstermos da corrupção desse mundo, que é, ó, o apego, o amor ao dinheiro, às coisas materiais. Então você que está me acompanhando, entenda a necessidade e a essencialidade desse trabalho que nós temos realizado. Olha só. Não apenas voltar, mas para ajudar, para servir, para alimentar. Venha apoiar essa... A verdade é uma só, gente. Deus tem nos usado dentro da sua misericórdia, dentro da sua graça, que a verdade é que nós não temos condições de nada, mas quando o céu se abre
e realmente as ajudas são enviadas, nós, da mesma forma, fazemos o envio dos recursos para providenciar o alimento, para providenciar a comida, a vestimenta, a assistência médica, o vestuário, tudo que é necessário para que essas pessoas possam receber o mínimo e o básico necessário para que elas possam ter uma vida digna. Então você que pode, nos ajude, contribua com esse trabalho. Eu tenho certeza de que a mão de Deus vai te alcançar. Inclusive, diariamente, você pode ver a prestação de contas que nós fazemos aqui. A prestação de contas em relação às ajudas que são enviadas. Inclusive nós já realizamos, melhor dizendo, muitos trabalhos que têm uma efetividade extraordinária. Por exemplo, nós conseguimos a perfuração do poço para poder trazer água pura, água saudável para essas pessoas, e é uma obra que vai ficar pela eternidade. É uma obra que ela nunca vai perder o seu valor, porque sempre que essas pessoas estiverem se dirigindo ao poço para tomar daquela água, eles se lembrarão. Aquela instituição, aquele povo de Deus, lá do Brasil, enviou o recurso necessário e por isso nós estamos tendo a oportunidade de beber essa água. Então, é importante demais você participar desse trabalho, é importante demais você tomar consciência disso e eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar. Amém, gente? Eu vou ficando por aqui, o endereço da conta de missão está aqui, você que pode, nos ajude, faça uma oferta e eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar. Beijo no seu coração, beijo na sua alma. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, em nome de Jesus, participa conosco, assine, coloque o botão, ou melhor, assine o botão aí do sininho para que você possa receber as notificações. Em nome de Jesus, acompanhe também os nossos canais parceiros, Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, o canal Cortes MME, o canal MME Europa, o nosso querido amigo pastor Antônio César, que tem feito um trabalho extraordinário juntamente com sua esposa, e o canal Mulheres Extraordinárias. Acompanhe todos esses canais que são os nossos canais parceiros e eu tenho certeza de que conteúdos de bênção alcançarão a sua vida, a sua casa e a toda a sua família. Beijo no seu coração, todos os nossos colaboradores, o nosso chat ao vivo, a nossa equipe de moderação. Deus abençoe, fiquem todos na paz e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Quarta-feira que vem estaremos de volta juntamente com o pastor Claudinei para trazer uma live toda especial para você. Beijo no seu coração. Fiquem todos na paz. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E aqui a criança, como vocês podem ver, o verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. O amor de Deus é o milagre mais extraordinário. Ame você também. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres do amor de Deus.